Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Então, fala galera do segundo. Vamos lá dar início ao nosso novo bimestre? Então, bem-vindo ao segundo bimestre. Na matemática, no setor A, nós estamos no caderno 6, as aulas 13 e 14, função seno, função cosseno, são as últimas aulas da nossa série de trigonometria. Então, nós vamos encerrar aqui com a construção da função seno, da função cosseno e a interpretação de alguns gráficos, certo? Depois, o que nós temos? Nas aulas 15 e 16, nós vamos começar um conteúdo novo. Eu vou pausar e mostrar para vocês. Prontinho. Nas aulas 15 e 16 vem um conteúdo novo. Nós vamos falar sobre matrizes. Depois, até o término do caderno 6, dessa apostila 6, nós vamos ter matrizes, sistemas lineares e depois determinantes. São conteúdos mais tranquilos quando comparados à trigonometria, certo? Então, vamos voltar, terminar a trigonometria, faltam só 2 aulinhas e depois a gente entra em matrizes. É um conteúdo mais leve e eu sei que vocês vão gostar. Então, nós vamos aos gráficos, vamos construir o gráfico da função seno, vamos construir o gráfico da função cosseno. Eu vou fazer ao inverso, vou fazer invertido agora. Vou começar pela construção do gráfico e depois eu volto aqui e comento com vocês o que é o A, o que é o B, o que é o C e o que é o D nessa representação da função. Fica mais fácil a compreensão depois que você aprendeu a construir o gráfico, certo? Então, nós vamos construir o gráfico. Prestem atenção. Número 1, vamos lá? Esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções dadas por. Nós temos 3 funções. O exercício pediu para representá-las no mesmo gráfico. Representar a função f de x igual a seno de x no mesmo gráfico, depois a função g de x igual a 2 vezes seno de x, e a função h de x igual a meio seno de x. O que eu vou fazer? Para não ficar confuso, nós vamos construir separadamente, depois a gente constrói as 3 juntas, ok? O importante é que vocês entendam. Então, eu vou começar construindo o primeiro, da letra A, f de x igual a seno de x. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo para você baixar no seu computador e imprimir, para que você consiga construir as 3 funções separadamente e depois você possa construí-las todas juntas aqui, ok? Aí você pega esse arquivo, baixa, constrói o gráfico e vai acompanhando tudo o que eu estou fazendo passo a passo, ok? Então eu vou dar uma pausa e a gente já volta com a letra A. Prontinho! Ó, eu vou disponibilizar dessa forma, você imprime na sua casa e acompanha comigo, certo? Quem não conseguir imprimir também pode refazer no caderno, não tem problema. Meu conselho, vamos construir os 3 gráficos separadamente e depois a gente junta tudo, tá bom? Então vamos lá. Letra A, f de x igual a seno de x. Primeiro passo, nós temos que pensar naqueles ângulos que são mais fáceis para colocar em um gráfico. E tem valores também simples. Então, vamos recordar um pouquinho o nosso círculo trigonométrico? Eu preciso que vocês façam também, tá? Faça o círculo. O que eu anotei aqui? O raio é unitário, então aqui eu tenho 1, aqui menos 1, aqui acima 1, aqui abaixo menos 1. Esses pontos são importantes para nós, certo? Nós já sabemos que aqui eu tenho 0, aqui em cima é o π sobre 2, aqui é o π, aqui embaixo é o 3π sobre 2 e aqui volta em 2π. O que sabemos também?
que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos, e nós formamos assim um par ordenado, onde o primeiro valor é o valor do cosseno, o segundo valor é o valor do seno. Então, pensando aqui em um eixo x, y. Esse par ordenado aqui é 1 e 0, porque até aqui eu tenho 1 é o valor do cosseno, 0 é o valor do seno. Esse ponto aqui é o simétrico em relação aqui à origem. Então, ele é menos 1 e 0. Menos 1, cosseno. 0, seno. Aqui em cima, você tem 0, que é o valor de x, 1, que é o valor do y. O 0 é quem? O cosseno. O 1 é o seno. Aqui embaixo nós temos o ponto simétrico, 0 e menos 1. O x é 0, o y é menos 1. O que isso significa? Cosseno 0, seno menos 1. Então, para construir o nosso gráfico, nós vamos utilizar quais valores para x? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? E quais serão os valores de y? Vamos construir uma tabela, como você fazia na construção dos gráficos, certo? Montei uma tabelinha aqui, fiz passo a passo. Quais são os valores do x? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O que nós queremos encontrar? Seno de x. Nós vamos trocar o x por quem? Por 0. Seno de 0 é quanto? Observem aqui, ó. O seno, olha, seno de 0 é 0. Então, o seno de 0 é 0. Nós temos o nosso primeiro par ordenado para a construção do nosso gráfico, que é 0 e 0. Depois, o x vale π sobre 2, então eu quero o seno de π sobre 2. Voltando aqui, o seno de π sobre 2 é 1, certo? Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, nós temos um segundo par ordenado, que é o π sobre 2 e o 1. O que nós vamos fazer agora? Trocar o x por π. O seno de quem? De π. Aqui, quanto é o seno de π? 0, certo? Então, o seno de π é igual a 0. Nós temos, então, mais um par ordenado, que é o π e o 0. 3π sobre 2, nosso valor de x. O seno de 3π sobre 2, vamos lá, no círculo trigonométrico, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Nosso próximo par ordenado, 3π sobre 2 e menos 1. Agora, o x vale 2π. O seno de 2π é o mesmo que o seno de 0, ou seja, 0. Nós temos mais um par ordenado, que é o 2π e o 0. Agora, como vamos marcar esses números que estão em radianos aqui, ó? Nosso gráfico no eixo x é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já no eixo y, nós temos 1, 2 e menos 1, menos 2. Então, nós temos que transformar esses números. Nós sabemos que o π para a gente é 3,14. O π sobre 2 é 3,14 dividido por 2. É 1,57. Olhem bem, onde eu coloquei o 1,57? Ele está bem próximo de 1,5, certo? Então, 1,57 é a forma de número decimal de quem? De π sobre 2, certo? Aqui. Depois o π. Qual é o valor do π para a gente? 3,14. Então, marquei o π aqui um pouquinho para frente do 3, porque o valor dele é 3,14. Agora, quem é o 3π sobre 2? Faça o cálculo. 3 vezes quem é o π? 3,14. 3 vezes 3,14 dá 9,42. Dividido por 2, 4,71. O 3π sobre 2 é 4,71. Marquei ali, próximo do 5, certo? E por último, 2π. 2π, 2 vezes 3,14, que é 6,28. Aqui, um pouquinho para frente do 6. Agora, o que nós temos que fazer? Marcar nossos pares ordenados. Começando com o primeiro par ordenado,
0 e 0, que é aqui. Depois, o π sobre 2 sobe até quem? O 1, ó. Π sobre 2 subiu até quem? O 1. Marca o pontinho ali. Depois, o próximo par ordenado é o π e o 0. Então, você vai marcar um pontinho ali onde você marcou o seu π, ok? Agora, 3π sobre 2 e quem? Menos 1. Então, o 3π sobre 2, você desce até o menos 1 e marca um pontinho aqui. O último pontinho é o 2π com 0. Marca um pontinho no 2π. O que você vai fazer? O gráfico da função seno é chamado senoide. Eu vou anotar aqui, ó. Isso é uma senoide, certo? Senoide. Então, ela faz esse formato. Aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, eu preciso que vocês façam com calma, ok? Prestem muita atenção em todos os detalhes que foram explicados e eu volto com a letra com a letra B, desculpa, que é a função g de x igual a 2 seno de x. Nós vamos perceber o que esse 2 aqui faz com o gráfico, tá bom? Por enquanto é só.